Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia nesta noite, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Nós estaremos ouvindo hoje um capítulo todo. Filipenses, capítulo 3. Para darmos início a essa mensagem, eu gostaria de ler com você os primeiros versículos de Paulo, neste capítulo 3, os versículos de 1 até o capítulo 3. Mantenha a sua Bíblia aberta, pois nós leremos a carta toda, iremos avançar conforme os pontos da pregação na leitura da carta. O texto diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A carta de Paulo aos Filipenses, talvez você já tenha ouvido, é muito referenciada como a carta da alegria. E não é para menos. Paulo fala muito sobre alegria nessa carta. O próprio texto que nós acabamos de ler começa com: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Esse fato fica ainda mais interessante quando nós nos lembramos onde Paulo está quando ele escreve essa carta. Paulo está preso, em algemas, aguardando para saber o veredito do seu caso, o que pode levá-lo até mesmo a uma condenação à morte. Ainda assim, a carta de Paulo aos Filipenses é recheada de alegria, de amor, de amizade. É uma carta de Paulo a uma igreja muito amada. E quando nós lemos, já nesse capítulo 3, no primeiro versículo, alegrem-se no Senhor, Paulo faz uma moldura para nos ensinar, que tudo aquilo que ele tem para nos ensinar, todas as exortações, os encorajamentos que virão, estão debaixo desse guarda-chuva, estão debaixo desse imperativo, amados irmãos. Alegrem-se no Senhor, não simplesmente um sentimento, mas de fato uma ordenança. Louvem ao Senhor, estejam no Senhor, encontrem a sua alegria, encontrem a sua motivação, façam de alegrar-se no Senhor a sua vida. E logo no versículo 2, essa mudança às vezes até parece um tanto quanto abrupta. Paulo ele muda para uma das grandes preocupações do seu ministério também, não só entre os filipenses, mas é uma dor de cabeça que o acompanhou durante muito tempo do seu ministério, que são os judaizantes. Paulo ele fala aqui dos cães, usando uma palavra que geralmente os judeus usavam para denegrir os gentios. Ele chama esses judaizantes de cães. Eles são aqueles da falsa circuncisão, aqueles que pregam entre os cristãos que simplesmente Jesus Cristo não é o suficiente para que eles sejam considerados povo de Deus. A questão não é tanto que eles querem que essas pessoas obedeçam à lei para serem salvas. Eles querem que os cristãos assumam para si os símbolos religiosos judaicos, a lei, os costumes, a circuncisão, no caso, é o que Paulo coloca mais em destaque aqui, para que eles possam se considerar povo de Deus, para que eles possam se considerar parte da aliança de Deus. Algo que Paulo nega veementemente e que fere de maneira muito pungente um dos principais assuntos da teologia de Paulo, que é a nossa justificação somente pela fé em Jesus Cristo, sem necessitar de mais nada. Os símbolos religiosos judaicos não são necessários para a salvação. Então ele se vê na obrigação de repetir novamente essas coisas para os filipenses. Ele diz isso: escrever as mesmas coisas não é um problema para mim, no versículo 1. Isso é algo que os filipenses já sabem, mas é importante saber novamente. É importante ouvir novamente, porque o perigo está sempre à espreita.
E é necessário que nos lembremos e sejamos ensinados de que a nossa salvação, a nossa alegria, como Paulo coloca aqui, ela só pode ter e só deve ter um fundamento. Portanto, ao caminharmos por esse texto, nós vamos receber esse ensino de Paulo, de como, e esse é o tema da mensagem de hoje, Jesus é a alegria valiosa que nós podemos buscar. Mais uma vez, Jesus, a alegria valiosa. Mas antes mesmo de entrar nos pontos da mensagem, eu acho que é importante a gente já aplicar de maneira cristocêntrica, cristológica, isso em nossas vidas. Porque a primeira coisa que talvez possa passar na nossa cabeça, após ver esse problema que Paulo coloca aqui, né, é assim: bom, eu não estou lidando com nenhum judaizante na minha vida hoje. Talvez nenhum de nós aqui tenha alguém na nossa porta falando assim: olha, você precisa ser circuncidado, senão você não é parte do povo de Deus. Então, o que esse problema tem a ver comigo? Por que para mim é interessante ouvir Paulo falando: olha, eles não são os da circuncisão, nós é que somos. Nós, os que não confiamos na carne, mas sim em Jesus Cristo. Embora o problema específico esteja com Paulo na sua época, a verdade é que esse pequeno probleminha de se orgulhar na carne, de se orgulhar em outras coisas e não em Jesus, é um problema recorrente que nós enfrentamos ainda hoje. Na verdade, você e eu somos, por toda a quantidade de forças, mensagens, falsos evangelhos, falsas religiões, até mesmo o ceticismo que paira a nossa sociedade hoje, tenta fazer com que nós busquemos outras fontes de confiança e não o Senhor. Estamos novamente numa época de eleições, e quantos são que vão subir em púlpitos? Quantos são os que vão falar assim que você é crente se você vota em determinado candidato? Quantos que não vão colocar a sua esperança e trocarão somente Cristo por a sua aliança política, a forma como você enxerga o cenário brasileiro? Quantos são os que estão pregando o evangelho não somente a Cristo, mas somente a sua prosperidade? Se você não tem a prosperidade no Senhor, se você não conseguiu um valor ainda rentável da sua vida, então você não está em Cristo. Faz o seu depósito agora na conta da igreja, quem sabe isso muda. É o que a gente mais escuta. Um evangelho simplesmente de promoção social da sua vida. Olha, você precisa fazer isso e aquilo, aquele famoso coach, né? Olha, investe nisso e faz aquilo, no final do dia a palavra de Deus fica para lá e Jesus Cristo mesmo quase não aparece. O centro acaba se tornando a gente, nós somos o centro do coração de Deus, e a verdade é que Jesus fica para trás. Embora a ameaça específica esteja com Paulo, o problema continua. E nós poderíamos listar várias maneiras como Jesus acaba ficando no canto e outras coisas assumem o seu lugar. Portanto, precisamos nos lembrar, já antes de começarmos a continuarmos a exposição desse texto, que esse texto é sobre Jesus. Por mais que ele fale a mim e para você, ele não é sobre nós em primeira instância, não é nem sobre Paulo, por mais que Paulo vai contar a vida dele aqui como uma forma de incentivar e ensinar os filipenses nessa questão. Esse texto é sobre Jesus, é sobre o fato de que somente ele tem valor, ele é a única centralidade na qual eu e você podemos depositar a nossa vida e encontrar verdadeira esperança, verdadeira alegria e nada mais. Todo o resto é pálido, pequeno, mínimo, nulo até, se comparado a Cristo. Portanto, com isso em mente, sabendo que esse é o foco desse texto, nós podemos então continuar. Para o nosso primeiro ponto dessa mensagem, eu gostaria de ler com você os versos de 4 a 9. O texto diz assim: embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi
todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O primeiro ponto e a primeira divisão que nós vamos fazer na leitura desse texto, para nos ajudar a compreender aquilo que Paulo está dizendo, é que existe algo que realmente possui valor, e esse algo é Jesus. Mais uma vez, o que realmente possui valor é Jesus. Paulo, no versículo 4, ele fala assim, olha, é o seguinte, eu vou jogar o jogo de vocês. E se eu jogo o jogo de vocês, no caso para os judaizantes, eu ganho esse jogo de lavada. Os judaizantes estavam se orgulhando e querendo impor a circuncisão sobre os crentes. Paulo fala, vocês querem impor a circuncisão? Agora eu quero que vocês vejam o meu catálogo de coisas nas quais eu posso me orgulhar. E ele faz uma baita de uma lista, mostrando que, primeiro, se é que eles querem que as pessoas se tornem judaicas, ele nasceu assim. Ele foi circuncidado, não é depois de adulto, não, no 8º dia. Criança, como a lei requer. Ele é hebreu de hebreus, ele consegue traçar a linhagem dele, ele é da tribo de Benjamim. Se tem alguém aqui que é hebreu, sou eu, Paulo está dizendo. Além de tudo, quanto a voltar para os princípios da lei, para a circuncisão, para tudo que a lei requer, eu era fariseu. Uma das castas mais preocupadas de fato com a lei e com a obediência, pelo menos aparente dela. Paulo fala que nesse ponto, naquilo que era observável, ele era irrepreensível. Você não podia cobrar nada dele, no sentido de ser um fariseu obediente. Ele era tão zeloso que o que ele fez quando ele viu o cristianismo é correr atrás deles, perseguição. Quantos são os que podem colocar na sua cartilha tudo isso que Paulo coloca? Ele fala, se a gente vai jogar esse jogo, eu tenho muito motivo para me orgulhar. Se fosse isso mesmo que a gente deveria estar fazendo, se orgulhando de quem a gente é, daquilo que a gente tem, dos símbolos étnicos, religiosos que a gente tem, então eu já seria o primeiro no pódio. Porém, nada disso, Paulo vai dizer, nada disso é o que importa agora. O que era para mim lucro, eu passei a considerar como perda. A conta inverteu, e toda a forma como Paulo via a sua vida, a sua história mudou. E o que fez isso? Cristo. Quando Cristo chegou, as outras coisas de repente não importavam mais. Você sabia que as estrelas no céu, que a gente vê à noite, continuam brilhando durante a manhã? Fala assim, é lógico, mas a gente não vê elas. Porque a partir do momento que nasce a estrela que está mais próxima de nós, o sol, o brilho dele cobre todas as outras coisas. Quando Jesus aparece na vida de Paulo, no caminho de Damasco, é a mesma coisa. Agora, tudo mudou. E a justiça que ele tinha, os méritos que ele tinha, aquelas coisas que ele podia pendurar no pescoço como se fossem medalhas para que todo mundo pudesse ver, agora já não valiam mais nada. Nada. Aliás, ele ainda fala que essas coisas ele considera como esterco. Todas as outras coisas, como refúgio que é jogado na rua para os cães ficarem lambendo, devorando. Talvez essa palavra aqui até tenha essa intenção, justamente porque ele chamou aqueles judaizantes de cães no começo. Tudo se tornou nada agora que ele tem Jesus. Mesmo a sua justiça, nada. Ele sabe que ele não tem justiça nele. Nada das coisas que ele fez, nada das coisas que ele tinha, ganhou alguma coisa de mérito dele diante do Senhor. Nada disso ganhou um favor de Deus diante dele. Somente uma justiça que não vem dele, que é pela graça, que é pela fé, que vem de Deus, não dele. Tudo se torna nada. E Cristo se torna a única coisa de valor. Como isso se aplica na minha e na sua vida? Mais uma vez, talvez nós não tínhamos símbolos judaicos para nos gloriarmos, mas a verdade é que
tudo e qualquer coisa, às vezes, pode se tornar algo para nós nos gloriarmos diante de Cristo. Até mesmo aquelas coisas mais piedosas. Eu posso me vangloriar de tudo que eu conquistei, da minha prosperidade, e usá-la como esse símbolo de que Deus está do meu lado. Eu posso usar a minha piedade, até mesmo ela, meu tempo de oração, a minha quantidade de leitura bíblica, e começar a enxergar nisso, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu tenho, naquilo que parte de mim, como uma força que coloca a minha pessoa como justa, correta, diante do Senhor, como aquilo que compra esse relacionamento com Deus. Mas Paulo está nos ensinando de que não é assim que devemos imaginar a nossa vida diante de Deus. E a pergunta que fica para nós então é essa: o que nós temos considerado na nossa vida como a garantia da nossa salvação? O que é que nós olhamos no nosso dia e falamos, é por causa disso que eu sou salvo, é por causa disso que eu estou aqui sentado na igreja do Senhor, é por causa disso que eu vivo para Cristo, é por causa disso que eu me chamo de cristão? Qualquer resposta que não seja Cristo está veementemente errada e mostra que os valores não estão corretos na nossa vida. Pois somente Cristo tem valor e nada mais. E todas as coisas só ganham valor nele. Perceba, Paulo não está falando de coisas que ele jogou fora. Ele é hebreu de hebreus, isso nunca vai mudar. Ele tem todas essas coisas, sim. O que mudou é que todas elas agora estão debaixo da luz e do poder de Cristo. E em todas essas coisas que ele continua tendo, ele não deposita sua esperança. O seu ser salvo, cristão, não está nas coisas que você faz, nem em quem você é. O berço que você nasceu está em Cristo. Em Cristo. Ele é a única coisa que tem valor diante de Deus e diante dos homens. Mas o texto continua e eu gostaria de ler com você agora a partir do versículo 10, vamos até o verso 16. Paulo diz o seguinte: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Se Jesus é o objeto único de valor, Paulo agora nos fala do propósito que é realmente valioso: conhecer Jesus. No versículo 10, Paulo coloca esse foco de algo que ele já disse, que a suprema grandeza agora é do conhecimento de Cristo na sua vida. Mas agora ele diz: eu quero conhecer a Cristo. E ele não simplesmente fala isso, mas ele qualifica, ele nos mostra como esse conhecer a Cristo se dá. São duas coisas: o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Conhecer a Cristo é conhecer a sua morte e é conhecer a sua ressurreição. Paulo nos mostra aqui que a vida com Jesus, em primeiro lugar, ela significa morrer. Ponto. Não há como amenizar isso, não há como negar isso. Estar com Cristo significa uma vida cruciforme, crucificada junto com Cristo, nas suas várias maneiras. Nós sofremos juntamente com Cristo. Nós pouco conhecemos isso, mas há irmãos nossos nesse exato momento em outros lugares que estão de fato perdendo as suas vidas pela confissão do Evangelho de Cristo.
que estão se reunindo em cavernas, que estão se escondendo, que estão sangrando, que estão morrendo nos seus corpos por Cristo. Mesmo nós, que às vezes não enfrentamos uma perseguição física, podemos enfrentá-la de maneira velada. E mesmo nós, diariamente, precisamos fazer morrer o pecado para estarmos com Cristo. Viver com Jesus é morrer. E não há como escapar disso. Mas não estamos simplesmente lançados à morte, pois Jesus Cristo ressuscitou, e conhecer Jesus é conhecer o poder da sua ressurreição. É olhar para o fato de que Jesus se levantou dos mortos, e assim também Ele é o alvo e a esperança da nossa ressurreição. Temos um futuro garantido, e isso transborda para o presente, de maneira que podemos nos fortalecer nisso. Nossos irmãos perseguidos perdem a vida aqui por um instante, mas a ganham infinitamente mais em Cristo. De maneira que morrer em Jesus não é perder nada, mas é ganhar tudo. Conhecer o poder da ressurreição de Jesus é saber que não precisamos temer os que podem matar o corpo, mas temer, sim, aquele que pode pegar o corpo e a alma e lançá-lo ao inferno. Nosso único temor é para com Deus. E a nossa garantia é justamente que nós não seremos esses que são lançados à morte e ao fogo, mas teremos vida eterna, gloriosa com Jesus. Conhecer a Jesus será o grande alvo da nossa vida para sempre, pois Jesus é eterno, e assim também o nosso conhecer dele o será. Paulo usa para nos motivar nisso uma metáfora da corrida, quando ele diz: eu prossigo para alcançá-lo. É a ideia de correr, é o atleta que não olha para trás, que não se distrai, o prêmio está à sua frente, ele vai correr e ele vai alcançá-lo e nada vai impedi-lo. E o prêmio não é a bênção, o prêmio não é nem a vida eterna, o prêmio não é nem a justiça, o prêmio é Jesus. E com ele todas essas coisas. Pois de nada adianta o céu sem Cristo. De nada adianta a bênção sem o abençoador. De nada adianta a vida sem aquele que de fato pode trazê-la para nós. Precisamos de Jesus e precisamos que Ele seja o nosso alvo. Precisamos correr para alcançá-lo, pois nenhum de nós está pronto. Se tem alguém que pode dizer que está pronto é Paulo, mas ele diz: olha, eu ainda não estou aperfeiçoado, ainda tenho que correr. Ainda tem muito para morrer, ainda tem muito para viver. Por isso eu corro para alcançá-lo, portanto corram também. Porque essa corrida não tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Todo mundo que chega ganha o prêmio. E o prêmio é Cristo. Portanto, Paulo diz que isso é a maturidade. Nós que alcançamos a maturidade, nós devemos ver as coisas dessa forma. E diante disso, pequenas discordâncias podem, por enquanto, ficar para trás, porque essa é a coisa mais importante, é o fato de que Cristo é a coisa mais valiosa e que conhecê-lo é o objetivo mais valioso, que no final do dia é o alvo mais importante. Por isso Paulo pode dizer: se há algo que a gente pensa diferente, isso depois a gente esclarece, isso depois Deus vai esclarecer para vocês. Agora não abandonem isso, sigam esse exemplo. Seja como for, vivamos de acordo com isso que nós alcançamos. Vivamos essa corrida. Mais uma vez, isso é muito importante para nós, porque nós, que nesse corredor, está cheio de outdoors ao redor da estrada ali, né? Cheio de luzes piscando para nos distraírem do foco. Qual que é o seu objetivo na vida? É o sucesso profissional? É uma vida longeva com vários filhos, uma família grande? Nada disso em si é ruim, mas nada disso em si é o essencial. Nada disso é o verdadeiro propósito para o que você e eu fomos criados. Pode ser que eu não alcance nada disso. O mundo tem suas expectativas que ele coloca sobre mim.
E eu tenho as expectativas que eu coloco sobre mim também. Mas a maior expectativa que eu posso ter, não só para mim, mas para os outros, é que elas alcancem Cristo. É um sermão onde o Paul Washer fala que se o filho dele um dia se levantar e disser que ele vai para um país perseguido para pregar o evangelho, para ele morrer lá, esse é o sonho dele para o filho dele. E para ele, o filho dele alcançou tudo. Não é a faculdade, o emprego decente, a família que vai ser o alvo. Mais uma vez, nenhuma dessas coisas por si só é ruim, mas qual que é o seu objetivo? O que é que na sua vida vai dizer assim, cheguei, alcancei o meu propósito? É chegar na aposentadoria e poder levantar os pés na praia dizendo que, ufa, esse objetivo é muito pequeno, muito pequeno. Você podia estar almejando coisas muito maiores. Viver a vida de Cristo, morrer a morte de Cristo, isso é muito maior, que você possa desejar essas coisas, porque diante desse propósito, nós conquistamos tudo, e se não for esse propósito, a gente pode conquistar tudo, a gente pode ter a maior igreja da cidade, nós podemos ter muito dinheiro na conta, nós podemos ter todos os nossos sonhos realizados, saibam disso, sem Cristo não conquistamos nada. Sem Cristo essa igreja não conquista nada. Precisamos desse alvo. O propósito realmente valioso é conhecer Jesus. Mas o texto continua. Eu gostaria de ler com você agora os versos 17 até o final do capítulo, versículo 21. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam no que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita, sujeita todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Se Jesus é o único objeto de valor e conhecê-lo é o único propósito realmente valioso, agora nós vemos que a volta de Jesus é a única perspectiva valiosa. A única perspectiva valiosa. O único no qual nós podemos de fato depositar os nossos olhos é Jesus. Perceba como Paulo lamenta. Ele diz, olhem para o nosso exemplo. E não só o meu, mas daqueles que vivem de acordo com esse padrão. Mas se lembrem que há alguns que vocês não podem seguir. Há alguns pelos quais eu choro. Há alguns que não estão com os olhos fitos em Cristo, mas os seus olhos estão nas coisas terrenas. O Deus deles é uma barriga cheia, é uma satisfação terrena. Se eles têm o que eles podem ter aqui, está ótimo. Dessa maneira como eles vivem, eles, por mais que possam até se considerar cristãos, eles na verdade são inimigos da cruz de Cristo. Há muitos que sentam nas nossas fileiras, que querem se alistar nessa guerra, mas estão com os olhos no lugar errado. E ao fazer isso, na verdade, eles estão aliados com o inimigo. E não com Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chora, porque isso é sério. Paulo derrama lágrimas por eles, porque esse não é um assunto trivial. Percebe como isso é importante para nós? Agora, Paulo, ao mesmo tempo, ele pode dar graças. Ele pode exultar, porque ele fala, nossa cidadania, eu e vocês, filipenses, nós já não habitamos simplesmente nessa terra. Eu não sou mais só judeu, hebreu de hebreus, vocês não são só cidadãos de Roma.
Nós somos cidadãos da pátria celestial. Nós temos uma cidadania estabelecida, não na terra, mas nos céus, onde o nosso Senhor Jesus está. Portanto, olhem para Ele. Coloquem nele o seu olhar, nele a sua esperança, nele a sua perspectiva para toda essa vida. Nós não somos aqueles que se satisfazem somente no estômago, mas nos satisfazemos no pão da vida. Onde está a alegria para alguns? Aqui, no que eu posso ter, no que eu posso comer, e eu conseguir todas essas coisas que a vida consegue me dar. A alegria de Paulo está no Senhor. A alegria dos filipenses está no Senhor. É para lá que os olhos deles estão vendo. E não há alegria melhor. Não há alegria maior. E é por causa dessa visão que eles conseguem mudar completamente a sua realidade e a forma como vivem. Porque aquilo para o que nós olhamos muda completamente a nossa identidade. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aqueles que olham somente para essa terra estão cavando um buraco rumo à perdição. Estão colocando a sua identidade em tudo. Na sua sexualidade, na sua política, em padrões simplesmente humanos, outras formas religiosas e espirituais que acalentam o coração, mas não fazem nada para nos tirar do poço de lama em que estamos, de morte e perdição no pecado. Agora, aqueles que olham para Jesus nos céus, estabelecem a sua identidade em Cristo, tem ali um tesouro que de fato não se desfaz. Tem ali uma vida de fato caminhando rumo à vida, rumo à esperança, rumo a um propósito. Nós esperamos algo que está vindo para nos buscar. Isso é certo, Jesus está vindo. E mais uma vez o futuro transborda no presente. Nós perdemos muito isso. Essa visão de que Jesus está vindo, essa urgência, essa realidade, porque Ele virá. O importante não é o dia, nem o tempo, mas é o fato de que Ele vem. E como Ele vem para, como diz o texto, transformar nossos corpos humilhados, que sim, sofrem nessa terra, em corpos renovados. Tudo o que nós temos aqui então se transforma. Meu corpo pode sofrer na perseguição, na dor e na morte junto com Cristo, não importa. Pois a vida me esperando do outro lado, seja como ela chegar, seja se Cristo vier hoje, eu for arrebatado sem a necessidade de morrer na carne, seja se eu falecer nessa terra com 20, 30, 90 anos, não importa. A vida garantida. Então, mais uma vez, para onde eu e você estamos voltando os nossos olhos? O que é que faz eles brilharem? Onde está a sua esperança? O que você tem visto e colocado toda a sua força, toda a esperança, tudo aquilo que você aguarda, o que é isso na sua vida? Mais uma vez, se não for Jesus, isso não só tem implicações muito terríveis para o seu futuro, como tem implicações terríveis para o seu agora. Agora, se o seu alvo for Jesus, se os seus olhos estiverem voltados para Ele, então não há nada neste mundo, não há nada neste mundo que roube a sua alegria, que roube o seu propósito, que roube a sua esperança, pois a sua força não está no seu estômago. O que te apetece não é simplesmente o que você tem diante dos seus olhos, mas é uma realidade muito maior e muito melhor. O único futuro no qual nós podemos colocar a nossa esperança e a nossa identidade é Cristo. Portanto, para terminarmos, gostaria de ler com você o versículo 1 do capítulo 4. O texto diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Mais uma vez, Paulo ele tem um afeto muito profundo pelos filipenses.
Ele o chama de sua coroa, de sua alegria, de seus amados. Eu tenho uma pergunta para você. O que é que você deseja para aquele que você ama? Pais, o que vocês desejam para os seus filhos? Pastor, líderes da igreja, o que vocês desejam para esta igreja? Meu irmão, qual é realmente o apelo dessa mensagem para você? É permanecer em tudo isso que nós falamos. É permanecer tendo Cristo como a única coisa valiosa em sua vida. Permanecer sabendo que Ele é o único propósito no qual você pode caminhar seguro, sabendo que Ele é a única perspectiva para a qual você pode olhar, porque nada é mais valioso que Jesus Cristo. Esse é o cerne do Evangelho, é isso que nós temos para pregar. Eu não posso garantir para as pessoas o que elas vão receber ao vir para a igreja em termos de bens materiais, em termos de soluções para a sua vida. Perceba que muitas vezes é isso que a gente quer pregar. A gente chega para aquela pessoa e fala, olha, você precisa vir para a igreja, porque está um problema na sua casa, porque você está sem dinheiro, porque você está nesse problema. A gente prega o Evangelho não como Cristo, mas como um remedinho para soluções práticas da nossa vida. O Evangelho não é isso. O centro do Evangelho está em Cristo e não tem nada mais valioso que eu possa oferecer para você hoje, senão Cristo. Não tenho mais nada para oferecer. Assim como Pedro uma vez disse, eu não tenho prata nem ouro. O que eu tenho para te oferecer é Jesus. E a pergunta é, Ele será a coisa mais valiosa na sua vida? Pois Ele vai mudar a sua vida. Saiba disso. Paulo em Filipenses disse coisas maravilhosas. Um dos versículos mais famosos que a gente lembra, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele diz, eu posso passar qualquer situação, eu posso estar com fome, não ter dinheiro na conta, eu posso estar bem suprido, eu sei passar por todas as situações. O que faz ele poder dizer isso? Cristo. No capítulo 1, com a ameaça de morte, o que ele diz? Para mim o viver é Cristo e morrer, lucro. O que leva um homem a dizer? E Paulo não é um suicida, não. Mas ele pode dizer com certeza que morrer ou viver não é a coisa mais importante. Ter o que comer ou não é a coisa mais importante. Saúde, doença, não é a coisa mais importante. Jesus é a coisa mais importante. Ele encontrou o tesouro incorruptível. Esse é o bem maior que todos nós podemos ter. Então, mais uma vez, qual é? O que é mais valioso na sua vida? Responda a Jesus. Responda que é Ele. Nele e apenas nele você vai ser feliz. Nele e apenas nele você terá vida. E responda não pelas suas obras. Você não está convidado hoje a sair daqui e pensar, eu preciso fazer isso e aquilo. Não. O que você precisa fazer hoje é crer, é colocar o seu coração, a sua esperança, tudo na sua vida diante de Jesus Cristo, dizer, Jesus, agora você é tudo, eu acredito na sua morte e na sua ressurreição, eu acredito. E deixe que isso transforme a sua vida.